Muito obrigada. Ei, Elivânia, boa noite. Boa Oi, noite, pessoal. Já tem muita gente aí, hein? já tem. Todo mundo animado aí. Graças a Deus. Que Então, bom. gente, é um prazer recebê-los aqui no Instagram, né? Agora a gente tem uma união mais forte ainda, né? Que fazem parte da equipe do Instituto, olha que coisa maravilhosa. Sim. E é um prazer enorme ter duas pessoas incríveis aí fazendo parte da nossa história, né? Prazer é Então, se nosso. vocês quiserem se apresentar, pode falar que eu já me apresentei aqui. Então, né, meu nome é Elivânia, para quem não me conhece. Eu sou neuropsicopedagoga clínica institucional, também sou pedagoga, né, e também sou formada em educação especial. Atualmente trabalho na clínica, né, em parceria com a Regina, com alguns pacientes já, graças a Deus, há 2 anos essa parceria, e estamos aqui para participar da live e tirar algumas dúvidas, né, que nós colocamos um post com as perguntas, e vamos responder para vocês, tá bom? Maravilha. Que bom. Bom, deixa eu me apresentar, né? Estou vendo um monte de pessoas que eu conheço aí já. Elisângela, Edvilson, Fabrício, que ótimo. Fico feliz que vocês estejam aqui presentes. Meu nome é Regina, eu sou psicopedagoga há alguns anos, uns bons anos. Atuo como pedagoga também. A Elivânia está fazendo uma parceria junto comigo, já tem 2 anos, mas eu já atuo antes desses 2 anos. E trabalho, né? Muita gente pergunta o que que o psicopedagogo faz? O que que você faz, né? É importante deixar claro para vocês aqui que o psicopedagogo, ele trabalha na área da aprendizagem, né? A gente executa aquilo que as crianças, os adultos e os idosos, os adolescentes, eles não dão conta de desenvolver. E a gente não trabalha somente com a dificuldade pedagógica, né? A gente trabalha um pouquinho com atividade, com desenvolvimento emocional, com o desenvolvimento comportamental também, porque a aprendizagem, ela está ligada a um todo, ela não está só ligada no desenvolvimento pedagógico, né? Então, o ensino-aprendizagem, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Enquanto estivermos vivos, nós estamos aprendendo. Então, a gente atuamos nesse sentido, né, de ajudar o indivíduo em si, independente da idade, no processo de aprendizagem, tá? Nós recebemos muitas Ótimo. perguntas, foi muito bom, né, pra gente, assim, nós ficamos surpresas com a quantidade de perguntas que nos foram enviadas. Já adianto de antemão que algumas nós não vamos dar conta de responder, mas faremos um outro momento, né, meninas? Uhum. Por causa A também do gente, tema, né? Sim, justamente, também por causa do tema. Então, a gente vai deixar as perguntas específicas para a gente tratar de assuntos específicos mesmo. Isso. Aí depois a gente vai fazer outras lives com esses temas para responder o pessoal, né? Isso, com certeza. Não, vocês não vão ficar sem respostas, pode ter certeza. E assim, é tão bacana essa troca que a gente está tendo, porque justamente como você começou a falar, né? As pessoas não sabem direito qual que é o trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, né? Em quais vertentes vocês atuam, se é com criança, que é adulto, o que que é, né? Isso é muito bacana para a gente poder discutir um pouquinho hoje sobre algumas questões que o pessoal trouxe também, né? Sim, sim, bastante. O intuito da live mesmo, né, foi a gente mostrar para as pessoas que o atendimento com os psicólogos, com os psicopedagogos, eles tiveram um crescimento muito grande com a pandemia. Então, esse foi o foco da nossa live, né? Por que que isso aconteceu? O que que tem acontecido com a população, né, que buscou toda essa procura, estar sempre, né,
emocionalmente sendo afetado, né, com essa pandemia. Então, eu acredito que tenha sido isso também. A Priscila pode falar melhor da parte emocional, né, que é a parte do psicólogo. Com o isolamento social, né, as pessoas perderam o contato, até mesmo abraçar, né, outras pessoas, e isso começou a gerar também mais ansiedade e depressão. Além desse próprio sentimento de isolamento, né, de não poder sair, ou então ter que sair e se cuidar muito, com máscara, álcool e tudo mais. Então, a gente teve um up aí de ansiedade, depressão, muito grande, e com isso as pessoas começaram a buscar mais o atendimento psicológico, né? Porque, além disso, nós começamos a atuar de uma forma diferente, online. A gente já tinha essa vertente, mas não era tão falado assim. E aí agora, com a pandemia, a gente pôde, nesse novo normal, né, começar novas formas de trabalhar com a psicologia. E isso deu acesso ao psicólogo de atender pessoas de todo o Brasil e no exterior, né? Hoje eu atendo pessoas em Portugal, na França, brasileiros que moram lá, em todo lugar, tem acesso, né? A gente consegue acessar as pessoas mais fáceis. Então, isso é muito bacana. Ai, que bom. Agora eu vou falar um pouquinho do processo de aprendizagem, né? Eli me ajuda aí, minha parceira. No campo da psicopedagogia, né, e da neuropsicopedagogia, nós tivemos um crescimento também muito grande. Eu acredito que devido à dificuldade mesmo com os pais, com as crianças no ensino remoto. Eles tiveram, assim, eu acho que os pais conseguiram enxergar nesse momento, realmente, quem são os filhos deles dentro da sala de aula. O que eles dão conta, onde está, né, a dificuldade do filho. Nós temos até uma pergunta aqui, né, de uma mãe relatando que, mesmo ela passando a resposta para o filho não consegue entender. Ele não consegue fazer atividade. Ela pergunta se ele tem problema, né? A pergunta dela é essa. Ele tem algum problema? E a gente, né, lidando com os professores também, nós percebemos que essa dificuldade que os professores tinham em sala de aula, os pais começaram a ter em casa. Porque as crianças vão para casa apenas para fazer para casa. Agora, com a pandemia, não. As crianças estão o tempo todo, no momento de aula, em ensino remoto, né? Os professores do outro lado e os pais do lado dos filhos, tentando auxiliar. Então, por isso que eu acredito que tenha tido um grande avanço na procura, porque os pais perceberam a própria dificuldade dos filhos. Isso. Exatamente. E nós também, né, no consultório, tá aí, ela pode relatar também junto comigo, a dificuldade dos pais em inserir uma rotina para as crianças. Porque mesmo em período remoto, né, eles estão no horário de aula normal. Eles precisam de ter... Eles precisam de... Eles tiveram muita procura, eu ia falar que nós tivemos muita procura em relação a isso mesmo. Os pais buscarem manter uma rotina para os filhos, porque é difícil, não tem um ambiente específico, né? Os pais, às vezes, trabalham o dia inteiro e não tem como ficar com os filhos em casa para acompanhar, para saber se eles estão fazendo ou não as atividades. Então, a gente teve muito essa demanda para estabilizar mesmo, né? Como ajudar o filho a ter essa rotina em casa. Tivemos muita procura, né, Regina? Sim, sim. Até mesmo de orientação em relação ao desenvolvimento das atividades, porque a gente compreende que os pais, eles são pais, eles não são professores. Sim. A maior dificuldade muitos pais estavam tendo que estudar junto com os filhos, porque nem eles lembravam mais as atividades. Então, os professores distantes, os filhos distantes dos alunos, dos amigos que poderiam ajudar, ficou tudo dentro de casa, né?
dentro da própria família. Então, a aprendizagem da criança pedagógica, ela voltou-se totalmente para dentro de casa. Então, os pais em si, eles perceberam que eles não estavam dando conta, que as crianças também não estavam dando conta e que eles precisavam de ajuda. E, assim, Sim. eles acertaram na procura, né, da ajuda, porque vieram para as pessoas certas, no momento certo, né, um E momento assim, propício. só complementando, né? Te interrompi um pouquinho. Não, sem O problema. próprio ensino remoto faz com que a criança fique mais dispersa. Além disso, ela tem acesso ali à internet como um todo, né? YouTube. E aí é muito fácil dela sair da aula e começar a fazer outras atividades também, né? Isso era uma queixa dos pais. Sim, E ficar muito tempo na frente do computador também gera mais ansiedade, né? Então, as crianças ficam mais dispersas, que é aí que os pais se preocupam e acham que pode ter algum problema, né? Isso. Mas, na verdade, é o próprio ensino remoto que está ocasionando essas questões também, né? por isso que a gente até fala muito com os pais em relação a isso, de ter esse controle do uso do computador, do uso do celular, porque as aulas em si, elas são necessárias. Então, se a criança passa 4 horas na frente do celular, na frente do computador, estudando, acabou a aula, ele tem que descansar a mente. Ele precisa descansar. Cientificamente, né, esse excesso de tecnologia, de tela em si, ela já traz um atraso cognitivo para todo ser, independente de ser criança, de ser adulto. Né? A gente já sabe que cientificamente isso existe, mas é necessário o ensino remoto. Então, a rotina ela tem que partir de dentro de casa. Os pais é quem tem que estipular o tempo certo, o momento, estar acompanhando os filhos nessa situação, né, que infelizmente vai passar, já está passando, né? Nós estamos vendo que aos poucos as escolas estão voltando, está retornando às aulas, graças a Deus. E vai ajudar muito os pais, né? Vai dar um alívio para os pais, porque eles realmente, todos nós fomos pegos de surpresa, né? E estamos aí tentando adaptar da melhor forma possível. Isso. E aí a gente pode ver, assim, que como nós podemos ajudar essas crianças em casa, né? É o que a Regina mesmo falou, né? A própria rotina, às vezes consultar mesmo um psicólogo ou um psicopedagogo para pegar alguma orientação, para ver se existe necessidade de Uma acompanhamento intervenção. emergencial também, né? Naquele momento, para auxiliar a criança nesse novo normal aí, nessas novas atividades, a lidar com essa ansiedade também. E a própria ansiedade da família, né? Porque a família também fica naquele cerne ali, sem saber o que fazer, né? Porque eles também têm as atividades deles, e a criança também, e aquela confusão toda dentro de casa, né? Os pais não pararam de trabalhar, né? Muitos saíam para casa, saem para ir trabalhar e deixam os filhos em casa, né? Sim. E tem mais alguma pergunta? Nós temos sim. Tenho aqui do senhor João, ele fala o seguinte: meu filho foi diagnosticado com TDAH. A professora disse que ele nunca vai aprender, que fica voando na aula. Agora, com a pandemia, está terrível. O que eu preciso fazer? Não. Assim, bom, eu... Primeiramente, a professora disse que ele nunca vai aprender. Isso é mentira. Bom, né? Assim, né? A gente nunca pode afirmar que um ser não vai aprender. É o que eu que eu disse no início, né? Enquanto estivermos vivos, estamos propícios a novos aprendizados. Não existe e cada essa um de vai que... ter um tempo. Uma forma de aprender, né? Que às vezes o professor está tão limitado que ele não conhece novos métodos para trabalhar com as crianças, né? Sim, e hoje nós estamos aí lidando com a diversidade, né? Tanto na sala de aula, no mundo inteiro, a gente sabe que o TDAH em si, ele está surgindo assim de uma forma muito rápida,
Não só, tem muitos adultos que estão se descobrindo agora que tem déficit de atenção, né? Estão buscando tratamentos, intervenções. Em uma sala de aula com 30, muitas vezes o professor ele não tem tanto conhecimento nessa parte de atendimento educacional, né? Para lidar com esse tipo de aluno. Então, assim, eu particularmente não acredito que ele nunca vá aprender. É o pai, né? Senhor João. A gente precisa, sim, o que ele precisa fazer? Traz para nós. Isso. Avaliação psicológica, neuropsicológica, neuropsicopedagógica. Isso, vamos fazer uma avaliação para ver qual tipo de intervenção nós podemos fazer para ele. Isso, e também a gente pode auxiliar o pai, né? Pode falar, Priscila. Existe uma linha muito tênue entre fazer um diagnóstico, não é 100%, mas assim, com maior precisão. E aí, por exemplo, o transtorno de ansiedade pode se confundir com TDAH, né? E aí, a criança às vezes está com um transtorno de ansiedade porque ela fica dispersa, ela fica mais agitada, e já vem um diagnóstico errôneo, né? Que acaba por prejudicar a vida da criança como um todo, né? A vida para sempre dela, né? Eu falo para sempre assim, porque né, ela vai ter uma conduta, uma intervenção que vai estar errada. Verdade. E temos que contar também com a possibilidade dessa criança, né? Porque o pai não colocou a idade, mas da gente entender qual a idade da criança, em qual fase de desenvolvimento ela está, porque o novo, ele é sempre mais difícil. Então, acontece da criança estar dentro da sala de aula, o professor está alfabetizando metade da sala, mas a criança está lá agitada porque ela desconhece o processo de alfabetização. Então, isso tudo tem que ser analisado, né? Qual que é o desenvolvimento dessa criança? Qual fase de desenvolvimento que ela está? Né? Ela está na sala de aula, ela está inserida na sala de aula porque ela realmente domina o conteúdo ou ela está inserida na sala de aula porque o processo fez com que ela estivesse naquela série? É importante analisar, avaliar tudo isso. Então, se o senhor João estiver aí ouvindo a gente, né, a gente precisa de estudar direitinho o caso para poder realmente afirmar alguma coisa. Isso. Quer o diagnóstico demanda um tempo, né, para fazer. Não é assim, em 1, 2 sessões. Demanda 6 meses, 1 ano ou mais. E depende, né? Depende muito dos casos. Porque no caso mesmo da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, a intervenção não é feita somente com a criança. A gente precisa também olhar o contexto em geral, né? A família, a situação escolar, né? A criança emocionalmente, o comportamento da criança, para a gente poder dar um pré-diagnóstico preciso, né? Isso. Então vamos para a próxima. Esse trabalho pode fazer a próxima? Comunhão, família e profissionais e escola é muito importante, né? Com certeza. Eu vou fazer a próxima. Essa pergunta aí, ela é feita assim com grande demanda. A Priscila vai ajudar a gente a responder essa daí. É verdade que toda criança que faz tratamento com um psicólogo ou psicopedagogo tem problema de cabeça? Ai. Bom, gente. E aí, Priscila, o que você acha? Depende do que é problema de cabeça para a pessoa que fez a pergunta. Né? Brincadeira. O que seria esse problema, né? Porque problemas todos nós temos e todas as pessoas precisam de psicólogo. Muitas pessoas precisam de medicação também com psiquiatra. E isso não quer dizer que a pessoa é doida, desregulada. Ela está buscando uma ajuda. E que bom que tem formas de ser ajudada, né? Hoje em dia a gente tem a terapia comportamental, cognitivo-comportamental, que é baseada em evidências, que tem resultados maravilhosos na clínica. Então, a psicologia tem
cada vez mais pesquisas, mais evolução, então a gente tem tido muito melhores resultados, mais pesquisas, muitas coisas que vão agregar, né? A gente tem que procurar o profissional certo, porque, né, às vezes vai ter um profissional, mas ele não é adequado àquele perfil da criança, né, ou da família. Procurar saber, conhecer o que essa criança tem, porque às vezes a criança está com uma agitação, mas é justamente por causa desse ambiente que não está favorecendo. Ou ela pode ter algum problema neurobiológico, como TDAH, o autismo, né? Algumas outras comorbidades. Então, tem que ser avaliado. Isso não quer dizer que ela tem problema de cabeça. Não mesmo. Quer dizer que tem uma questão que pode resolver, né? Assim como qualquer outra questão. E quantas pessoas, né, gente, eu vejo que precisa de um tratamento, de um acompanhamento, que se negam, né, a experienciar, né, esse momento que é tão bacana com a psicologia, com a psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia, e quão enriquecedor é, né, para a nossa vida. Com certeza. E não quer dizer, né, hoje em dia, a gente, como você disse aí, né, Priscila, problemas todos nós temos. Todos nós somos diferentes. Né? Às vezes, bom, cada um tem um tempo. Sim, que bom. E cada um tem o seu tempo. Né? E eu falo que as pessoas mais certas são as que procuram ajuda. Uhum. Quer falar Esse um é o pouquinho? principal, né? Sim. Sim, vamos passar para a próxima pergunta, então? Pode falar? Pode. Como é o trabalho do psicopedagogo na fase escolar, Samantha? Olha que legal essa. Não é? Então, como eu já falei, né, o psicopedagogo, ele atua no processo da aprendizagem. Então, ele vai atuar de acordo com o desenvolvimento da criança. Ele busca intervir com métodos diversificados, através dos sinais que as crianças vão dando. Cada atendimento a gente percebe um tipo de sinal diferente, vê o que a criança realmente dá conta de fazer, o que ela precisa, qual é o momento que ela precisa de mais apoio, o momento que precisa fazer uma intervenção diferente, porque o nosso foco mesmo é o desenvolvimento, é que a criança ela tenha êxito na escola. Então, eu, assim, particularmente, eu gosto de investigar e ver o que a criança sabe. Eu gosto de partir do que ela consegue fazer, do que ela já dá conta de fazer, para depois a gente partir para as outras áreas, né? Porque o psicopedagogo em si, ele não pega somente a criança ou o ser no momento da dificuldade, não. Ele pode atuar na forma preventiva. Né? Se eu estou vendo que o meu filho não está muito bem, que ele não está desenvolvendo, que ele está um pouco aquém, a professora já me chamou, né? Me deu um toquezinho, olha, ele precisa de mais apoio, o psicopedagogo atua ali. Aí ele vai ver se realmente é só um atraso de maturidade, se é só um atraso de desenvolvimento, ou se realmente é um atraso de aprendizagem. Então, é um pacote. Né? A gente atua prevenindo, intervindo e avaliando. Aquele assim, olha, via de mão dupla. Esse é o processo na fase escolar. E deixa eu perguntar. Vou fazer uma pergunta também. Deixa eu ver se a sua está aqui. Meu filho ele tem 17 anos, né? E está estudando para o vestibular. Tem algum recurso, alguma técnica para ele conseguir, assim, desenvolver melhor nesse momento, né? Tem sim. A gente trabalha muito com as questões de comportamento e rotina. Né? Que o adolescente, geralmente ele não gosta de cumprir a rotina, ele tem um pouco aquela procrastinação, né? Vai deixando passar. Então, isso tudo a gente consegue trabalhar através do desenvolvimento do comportamento. Ele mesmo consegue perceber que ele não está fluindo da forma como ele precisa, trabalhando estímulos da mente mesmo. E a gente estabelece uma rotina para ele.
né? Ele vai tentando vencer, no início é complexo, eles têm dificuldade, mas tudo que é novo traz um pouco de dificuldade mesmo, a gente já entende Sim. isso. Então, a gente vai, Normal, sim, a gente vai colocando uma meta por dia, duas, isso depende de cada um. Maravilha, vou marcar para ele. Tá, pode marcar, estamos à disposição. Tem mais uma aí, né, Eli? Tem mais? Tem uma ótima aqui. Meu tio teve AVC, desaprendeu tudo. Desaprendeu a escrever o nome, vestir roupa, até segurar a colher. O neurologista indicou o tratamento com alguns especialistas, inclusive psicopedagogo. É demorado esse tratamento? Psicopedagogo atende idoso? Gracinha. Conte. Muito, sem dúvidas sobre isso, né? Sobre que nós atendemos somente crianças e adolescentes. Você quer falar, Eli? Não, nós atendemos sim, né? O idoso, para começar. Trabalhamos com idoso, principalmente, né? Que teve AVC, teve algum problema, né? Um distúrbio, alguma doença, né? Que causou alguma dificuldade. A gente trabalha também com Alzheimer, né? Com idoso que tem Alzheimer. E a gente trabalha através, assim, da memória, né? Desenvolvimento da memória, da cognição, e dentre outros, né, aspectos, para saber qual defasagem que causou isso, né, no cérebro do idoso. E a gente faz atividades para trabalhar isso mesmo, para que ele possa melhorar cada vez mais, né? Porque, querendo ou não, ele perde um pouco a memória, esquece as coisas, esquece, às vezes, até como escreve o próprio nome. Então, a gente volta lá, tudo atrás, e começa a fazer testes na clínica, né? Para saber mesmo. É um desenvolvimento de trabalho, é uma intervenção mais prática. Né? A gente até fala que a gente vai brincar, né? Mas o que a gente faz? A gente busca aquilo que ele desaprendeu lá atrás. Então, a gente vai e começa de novo, como se a gente estivesse lidando com uma criança. Né? E ele nem percebe, né? Nem percebe. A gente busca através das funções, de trabalhar através das funções executivas, através da cognição, né? Todo esse desenvolvimento para que o idoso ele também se restabeleça na sociedade. Porque ele acha que ele já está velhinho, o tempo dele já passou, né? Muitas famílias não buscam auxílio, não buscam ajuda, porque já está idoso mesmo, esquece, é normal, mas a gente tem que entender que o cérebro, ele precisa ser estimulado sempre. Eu falo muito lá na clínica que a gente tem que contrariar o nosso cérebro, sim, o tempo todo. É preguiçoso. Né? Fica preguiçoso, ele acaba, eu falo que ele dorme e não quer acordar mais. E com o tratamento do idoso é dessa forma que a gente faz. A gente vai estimulando, orientando, fazendo intervenções de forma que chega um determinado momento, ele consiga lembrar, ele consiga se restabelecer pelo menos uns 50%, vamos colocar assim, né? Que já é importante. E um trabalho também com o neuropsicólogo, na própria reabilitação neurocognitiva, né, e cognitiva, vai ajudar também muito no trabalho. Sim, também. Até porque o desenvolvimento metacognitivo, ele ajuda a autorregular, né, as funções cognitivas. Isso é muito importante para ele dominar mesmo a autonomia novamente, ter um domínio mesmo total da vida dele. Sim. É muito importante, muito bom. Muito boa pergunta. Então, Adriana, tá respondido aí, viu? Agora, em questão do tempo, né, ela perguntou sobre o tempo aqui, a gente não consegue precisar, né, dar uma precisão do tempo, porque depende de cada indivíduo, né? Sim. A gente tem uma perspectiva de trabalho, né, mas não quer dizer que vai ser daquela forma. Não, porque de forma cada um alguma. Aprende, absorve de uma forma, né? Sim.
E depende também da intensidade, né, do acidente vascular cerebral que ele teve. Gravidade, né? Uhum. Então, vamos lá. Mais uma. Beleza. Qual a idade específica para uma criança fazer tratamento com um psicólogo? É o Sérgio. A partir de 3 anos já pode, mas tem intervenções ainda precoces em bebê, que é psicomotricidade e outras terapêuticas também. Então, desde que nasceu já pode fazer terapia. Mas Que é claro, com ótimo. uma vertente diferente, né? Uhum. Deixa eu só interromper Já um deixa o pouquinho psicólogo aqui. ali. Mandar um beijinho aí ali para a Meire. A Meiriole mandou um beijão pra gente aí, olha que Outro gracinha. Meire. Saudade, Meire. Beijo. A Meire tá fazendo psicopedagogia, tá querendo trabalhar com a gente. Que Seja legal. bem-vinda, Chega Meire. aqui. Estamos aqui para ajudar com tudo, viu? Isso. Vamos que vamos. Vamos lá. E aí Tem a uma... gente tem ali a psicomotricidade em bebês e a própria terapia, né, das emoções, trabalhando com as criancinhas menores. Eu tenho 2 petitinhos de 3 anos aqui no que consultório. fofo. Que Que é fofo. justamente para trabalhar essa parte emocional, né, ajudar nessa regulação emocional. Ah, isso é muito bom. O resultado é surpreendente. Quanto mais cedo, melhor. Eu acho que todo mundo tinha que nascer e já ir para o consultório psicológico. Ainda Acho mais, que o né, mundo ia agora ser nessa muito época. melhor. Sim, o mundo ia ser muito melhor. Nós teríamos Já pessoas mais devia ter centradas. Pode falar, já Pri. devia ter um plano já para o psicólogo, né? Já deixa ele reservado na hora que nascer, já leva para Sim, com orientar. certeza. Também acho. Vamos para a próxima? Bom, Vamos? A pandemia afetou o desenvolvimento do trabalho de vocês? Olímpio dos Santos. E aí, não, meninas, para afetou? mim não afetou, não. Assim, inicialmente foram momentos de instabilidade que eu senti, assim, um certo desconforto, sem saber quanto tempo que ia durar esse negócio, como é que ia ser, que riscos que a gente estava correndo, né? Então, eu fiquei sem vir no consultório uns 3 meses. E aí, muitos clientes que faziam atendimento presencial não se adaptaram, não quiseram fazer online. E aí, outras pessoas foram vindo. E aí, muitas outras pessoas procurando atendimento online, né? Porque isso teve um boom, assim, muito grande. Então, isso foi muito positivo. Para mim, tem sido, né? Muito gratificante, assim, deu os resultados. Principalmente crianças, né? Esses menorzinhos aí têm resultados, às vezes, mais rápidos. Então, é muito bom. Tem sido muito bom. Que bom. No Pra gente caso, também, né? a gente teve que parar, né, por um tempo, né? Não podíamos atender presencialmente, e online para a gente é bem mais difícil, porque criança, né, com criança, né, nós continuamos mais com os Com os adolescentes adultos e os adolescentes. com os adultos, com criança, afetou mais assim, nessa área, né, da pedagogia mesmo. Bom, nós Área. também tivemos um pouco, a gente pode dizer assim, de regressão com as crianças, né? Porque muitas Também. ficaram ociosas em casa, porque até no primeiro momento, nos primeiros meses elas não estavam tendo aula, e só de não poder sair, né? Aquela falta de não ver ninguém, falta de afetividade mesmo. Então, nós tivemos um pouco de regressão no desenvolvimento das crianças que já estavam sendo assistidas. Mas nós precisamos voltar, né? Nós tivemos a necessidade de voltar, porque muitos pais estavam buscando atendimento, eles estavam percebendo, né, essa regressão das crianças. Então, de acordo com a norma aí da prefeitura, nós voltamos com todas as restrições, e graças a Deus conseguimos, né, superar
a dificuldade que eles estavam tendo em casa e até mesmo na parte pedagógica. Eles tiveram êxito, porque mesmo sem o desenvolvimento da escola, a parte pedagógica na clínica, nós continuamos dando processo nela. Sim. Então, não afetou tanto não, viu, Sônia? Graças a Deus estamos caminhando. Só no início, né, que gerou aquele mal-estar geral. Aí foi para todo mundo, né? A pandemia veio de uma forma muito rápida e ninguém estava preparado para esse tipo, né, de situação. Uhum. Por isso que eu falo, né? Sempre a gente tem que ressignificar as coisas, né? Porque eu atendia uma pessoa ou duas online, assim, não era tão frequente, né? E agora já tem um monte de gente que eu atendo online e isso possibilita também maiores possibilidades, né? A gente tinha os cursos aqui presenciais, hoje nossos cursos são todos online. Assim, tem muita gente que não gosta, né? Porque a gente fazia maior bagunça aqui, tinha os lanchinhos, mas é mais prático, porque a pessoa pode fazer de casa, né? Não tem que deslocar. E é muito mais tranquilo, assim, nesse aspecto, né? Bom, eu prefiro presencial. presencial. Claro que falta social, né? Mas eu falo assim, gerou mais praticidade, né? Então, eu quero fazer um curso, eu não preciso sair de casa para fazer, né? Ou eu quero fazer terapia, também não preciso sair de casa, né? Por outro lado, eu achei que teve um ganho também na parte tecnológica. Nós acabamos sendo obrigadas, né, a buscar outros recursos, outros instrumentos para poder trabalhar online. Então, isso trouxe para a gente um conhecimento que talvez se não tivéssemos na pandemia, nós nem conhecíamos. A gente não ia conhecer, a gente não ia ter domínio, né, de determinados instrumentos, determinadas ferramentas. Por outro lado, também foi um ganho. É o que eu falo, né? Não é, as coisas nem sempre são boas ou nem sempre são ruins. Tudo a gente vai tirar um proveito, né? Do que você aprende com aquela situação. E o legal, né, que a gente pode sempre ressignificar. Sim. Essa aí é a maior presente que a gente pode ter, né? Essa parte metacognitiva, né? Que a gente pode sempre ressignificar e reconstruir sempre, né? É importante sempre a gente... uma esperança. Sim, é importante a gente mostrar que, independente da situação, igual vivemos, né? A situação da pandemia, estamos vivenciando essa situação, a gente, independente do trabalho que você exerça, você tem que dar continuidade. Eu estou em processo de pandemia, eu não posso trabalhar. Todo mundo pode. Né? Nós temos aqui... Né? Sim. Outra coisa. Vai buscar outros dons, né? Sim. Tem mais perguntas? Temos um monte. Então, vamos lá. Essa parte ali é contigo. Preciso de uma avaliação neuropsicopedagógica para minha filha de 10 anos. Que tipo de avaliação é essa? Muito bom. Muito bom. Muito boa pergunta. Muito boa. Quem perguntou foi a Simone Vieira. Simone, então, essa avaliação neuropsicopedagógica, né, a gente faz um trabalho sobre o desenvolvimento mesmo cognitivo da criança, né? Através de quê? Através de testes da memória, do raciocínio, né? A gente trabalha a parte neurológica para saber qual defasagem que a criança tem e como a gente pode trabalhar em cima dessa dificuldade, né? Que a criança tem e de acordo com a necessidade que ela está tendo. Se ela tem dificuldade no raciocínio, uma parte na memória. Cérebro, isso, às vezes uma parte do cérebro dela a gente precisa trabalhar mais, né? E a gente faz essa avaliação de acordo com os testes mesmo, aplicado na clínica, né?
Geralmente eu trabalho juntamente com a Regina, aí ela faz a avaliação psicopedagógica, né? E eu faço a neuropsicopedagógica, e ela é feita dessa maneira. Sim, é importante E a assim, gente... Pode falar. não sei se vocês poderiam me falar, porque eu não sei. Qual seria a diferença da neuropsicopedagógica para a neuropsicológica? Se poderia fazer as duas, ou seria um complemento, eu não sei se vocês vão saber. Na verdade, é um complemento, porque a neuropsicológica, ela vai desenvolver mais na parte da comunicação social e emocional. E a neuropsicopedagógica vai trabalhar com as partes racional do desenvolvimento cognitivo. Então, ela vai trabalhar com a parte da memória, da audição, da visão, com a parte psicomotora, né? E a psicológica, não. Ela vai mais para a parte emocional, comportamental, né? Do próprio ser do indivíduo. Essa é a diferença. Mas nada impede de casar as duas e ter, né, uma avaliação única. Isso. Porque, E às é importante... vezes, algum teste que a psicopedagogia vai usar seria talvez um semelhante ao que o neuropsicólogo vai usar, né? Isso. Aí, para também não queimar técnica, né? O teste, não sei. Estou falando Não, aqui não. bem... Para repetir, para não fazer a sei se- repetição que você diz, né? Isso. Então, por exemplo, vocês fazem a avaliação das funções executivas com a Torre de Londres. E aí eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, eu uso o mesmo instrumento, né? Então, aí não precisaria já eu utilizar, porque vocês já fizeram, né? Seria só Sim. um complementar, né? Não, você pode usar os cubos de Corse ou as torres de Hanoi, entendeu? A gente pode tentar, quando o trabalho é feito em conjunto, por isso que a gente gosta de trabalhar em conjunto, em equipe, né? Para que não Isso. fique repetitivo para o indivíduo. E geralmente o próprio médico, né, o neurologista geralmente infantil, ele pede essa avaliação completa, né? Ele pede, geralmente na clínica lá, a gente vem com o pedido de avaliação psicopedagógica, psicológica, neuropsicopedagógica, né? Então, a gente faz uma equipe ali, cada uma faz uma avaliação. Mas depende muito do neurologista. Isso, né? depende. Depende muito do neurologista, porque tem neurologista que não, que ele pede só avaliação psicológica e pronto. Ele não quer outra avaliação. Porque muitos ainda também não... Psicológica. Sim, muitos ainda, eles não percebem que, ou não sabem também, né, vamos dizer assim, que as avaliações são diferentes. Assim como as intervenções também. Né? Sim. Essa área nova da neuropsicopedagogia, ela tem 2 anos, praticamente. Então, é nova para todo mundo. Mas, quais assim, transtornos é indicado para fazer essa avaliação? Depende, TDAH, algumas síndromes, né? Tem muitas crianças com síndrome de Down que fazem, autistas. Deficiência intelectual. Sim, depende muito. Assim, falando, né, em conjunto, todas elas buscam a prática da reabilitação cognitiva. Uhum. Que é o que a gente trabalha, que a neuropsicopedagogia trabalha mais na parte racional. A gente fala assim, é mais fácil de entender, mais a área da matemática. Entendi. Muito bom. Temos mais perguntas aí? Temos sim. Posso fazer temos 10 minutos, eu acho que essa vai ser o tempo vai dar e essa... Ixi, pode falar. 10 minutos só, mas ainda tem sorteio, hein? Ainda. Tá, eu vou fazer essa aqui, porque essa aqui tem a ver com a nossa live, e ela foi feita pelo Cristiano. Não sei se ele tá aí, vou fazer rapidinho, tá? Então, o Cristiano perguntou, durante o período pandêmico, as mães de pessoas autistas estão buscando mais ajuda psicológica ou se afastam dos atendimentos devido à ausência de apoio aos filhos?
já que as escolas, terapias e afins estão trabalhando no sistema não presencial e muitas não terem ajuda em casa? Então, Cristiano, nós tivemos muita procura, sim, né? Mães de autistas, principalmente severos, né? Em casa, elas têm muitas dificuldades, né, com os filhos, que o severo, o grau dele, geralmente, é bem mais difícil, né, de ser trabalhado. E atualmente a gente tem sim autistas e as mães cada vez mais estão procurando e com a pandemia aumentou sim os casos, né, Regina? Sim, com certeza. A gente entende que quando se trata de autismo, dependendo do grau, é muito mais complexo para os pais manterem as crianças em casa, até porque a maioria dos autistas com um grau mais elevado, eles já estão, quando estão em tratamento, eles já estão adaptados com a rotina. Então, mantê-los em casa, sem essa rotina, desestruturou todo o tratamento que eles vinham fazendo antes. Então, eu acredito que os próprios pais, eles também estão, assim, gritando, pedindo ajuda. Eu tive uma mãe mesmo, essa semana, perguntando se eu não arrumo um psicólogo para ela urgente, que ela não está dando conta, porque a criança sem escola, sem as terapias que fazia rotineiramente, e ela só com a criança em casa. E o autista, a gente sabe, gente, eles têm determinadas manias que ninguém consegue tirar, né? Não. É só deles. O filho dela, inclusive, ele, assim, toma banho de 5 em 5 minutos. E ela não consegue conter. Então, assim, elas precisam sim. E a procura tem sido muito grande. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do José Augusto. José Augusto, ele está aqui na live, ele está ao vivo. Ele está perguntando se a neuropsicopedagogia é equivalente à integração sensorial em caso do autismo. Falou que ela é fã da Pri. Ei, Pri, José Augusto, sou fã da Pri. Vou deixar a Pri responder, então. Responde aí, Pri. Não sei. Neuropsicopedagogia. No desenvolvimento sensorial, integração sensorial. Não, sensorial. Olha, o que acontece? Ele quer que eu responda? Gente, eu estou respondendo tudo. Fala! A partir do momento que a gente sabe que a neuropsicopedagogia, ela trabalha com o desenvolvimento metacognitivo também, e as funções executivas, ajuda sim, auxilia sim nas questões sensoriais. Não deixa de ajudar, porque tudo que é trabalhado dentro do consultório, através de intervenção, o neuropsicopedagogo, ou o psicólogo, o psicopedagogo, ele percebe a necessidade do indivíduo. Então, ele acaba, mesmo que não esteja lá no contexto, ele acaba auxiliando. Sim, também a gente trabalha muito com esses testes, né, sensoriais também. Sim. E trabalha a visão, audição. Não assim, é focado, mas a gente trabalha assim que faz parte, né, dos processos cerebrais. De testes, né? De testes, desenvolvimentos. E, assim, meninas, só para não esquecer, um abraço, José. Fez várias perguntas aí sobre autismo, tá? O autismo, a gente vai fazer uma live específica sobre autismo, tá bom? Só para agora aqui, eu sei que o tempo está curtinho, mas deixa eu responder só uma aqui da Marta Cipriano, que ela está perguntando. Uai, gente, deixa eu responder. Ela está perguntando sobre a criança com síndrome de Down. Está perguntando se ela é capaz de desenvolver na escola regular e aprender. Deixa eu responder rapidinho.